senão eu ia esquecer mesmo. Pronto, começou a gravar. Então, só recapitulando para que fique gravado, né? Na aula de hoje, a gente vai definir o que é estruturas binárias e possivelmente a gente chega na definição de grupos, como uma estrutura binária satisfazendo algumas definições, né? E aí, vamos relembrar só o que a gente falou rapidamente, o que a gente falou na aula passada, tá? Então, deixa eu comentar aqui, algumas pessoas estão comentando aqui. O Igor criou esse Discord, eu baixei aqui, mas eu não sei muito bem ainda como acessar, mas eu vou tentar acessar até o final da aula. Tá aí. E tem um grupo... Boa. E tem um grupo no WhatsApp também, eu acho que alguém já criou. Foi a Jasmine, não lembro quem foi. Ele criou o grupo no WhatsApp. Tá bom? Procura saber, Dorival. Então, vamos lá. Então, a gente falou bem rápido sobre aspectos gerais da teoria de conjuntos, mais especificamente o que a gente vai usar nesse curso, né? Da teoria de conjuntos. Mas é uma teoria bem superficial. Não vou falar ingênuo, mas bem superficial. Tá? E aí a gente viu o que eram relações, né? Relações como sendo uma relação entre dois conjuntos, nada mais é do que um subconjunto do cartesiano. A gente viu funções, que é um caso específico de relações, né? É um subconjunto de A cartesiano B, onde esse cara satisfaz uma condição a mais. Tem um axioma a mais, né? Vou escrever melhor. Vou escrever, né? Onde dado do A pertencente a A, existe um único B. B tal que o par AB pertence a F. Né? E aí, nesse caso, a gente dizia que o B era o F de A. A gente viu funções, aí viu funções injetoras, surjetoras, bijetoras, e, por fim, a gente definiu o que eram permutações, né? Que é o mais importante aqui para o nosso curso. Então, uma permutação nada mais é dado um conjunto, o A, uma permutação nada mais é do que uma bijeção de A em A. Certo? Uma bijeção. Beleza? E aí a gente viu também a operação de composição de funções, em particular de permutações. Composição em particular de permutações. Então, o que é que a gente tem? Se a gente tem... E um dos exercícios que eu deixei é se você tem alfa, sigma e sigma' permutações, sobre A, assim. Então, sigma composto com sigma' também é permutação. Né? No exercício eu deixei que se duas funções são bijetoras, a composição continua sendo bijetora. Né? É o item, um dos itens lá do exercício 1, se eu não me engano. Então, como permutações são bijeções de A nele mesmo, então composição de permutações é uma nova permutação, porque continua sendo uma bijeção de A nele mesmo. Tá? Então, a partir desse exemplo aqui, que é o mais
importantes na teoria de grupos, que a gente vai ver mais para frente, o grupo das permutações, e vocês vão entender por que esse grupo é o mais importante. Ele tem digamos que essa composição, ele opera, é como se ele estivesse levando duas permutações e operando, transformando em uma nova permutação. Tá? E é isso que a gente chama de operação binária. E é o que a gente vai definir aqui agora. Então, vamos definir formalmente o que é uma estrutura binária, o que é uma operação binária, para depois a gente definir o que de fato é um grupo. Tá? Então, eu estou indo bem devagar nesse início, depois a gente vai dar um adiantado, mas nesse início eu gostaria que ficasse bem claro o que é uma operação binária, para não cometer erros, digamos, bobos, que às vezes comete uns erros bem bobos, assim, não sabe nem identificar muitas vezes o que é uma estrutura binária. Que é simples, bem simples, mas vamos lá. Então a gente vai começar com estrutura binária e lá para o final da aula a gente fala sobre grupos, tá? Pelo menos a definição de grupos e exemplos. Então, uma definição inicial para uma operação binária. Dado um conjunto qualquer, A, uma operação binária sobre A, nada mais é do que uma função que vai de A, cartesiano A, nesse conjunto, em A. É uma função que vai do conjunto A, cartesiano A, em A. Pronto. Essa é a definição que você precisa. Tem que ser função. Então, para ser função, lembra, tem que ser uma relação que satisfaz aquela condição que eu coloquei, ó. Dado qualquer A no domínio, existe um único B no contradomínio, que é a sua imagem. Tá? Então, ou seja, nesse caso aqui, dado um cara no domínio, ou seja, um par AB, existe um único cara no próprio A, conjunto A, que é a imagem dele. Né? Ou seja, vou até escrever aqui. Dado um par AB, por ser função, né? Existe um único C em A, tal que, isso aqui nada mais estou colocando a definição de função. A função aplicada a B é C. Essa é a definição de função. Tá? Então, ao invés de usar essa notação aqui, ó, para identificar o cara que é a imagem de AB, muitas vezes a gente denota assim. Muitas vezes não, quase sempre. A gente denota assim, ao invés de denotar assim, tá? Então, A operado, e a gente lê assim, A operado com B, A estrela B, A bola B, AB, tá? Nada mais é do que a imagem dessa função. Ok? Beleza. Só como observação aqui, a gente não vai entrar nesse mérito, não vai entrar, mas essa parte 2 aqui dessa anotação, o que é que eu quis dizer? De forma análoga que você define operação binária, você pode definir operação ternária, operação quaternária, operação enária. Ou seja, uma operação que leva N elementos em um novo elemento. Tá? Aqui nesse curso, a gente vai focar apenas em operação binária. Mas é possível definir operações de qualquer tamanho. Tá? Então, operação enária, que pega N elementos e leva em um novo. Normalmente, as estruturas algébricas que vocês vão ver, não só nesse curso, como nos demais, que é anel, grupos, espaços vetoriais, são compostos por operações binárias. Né? Todos esses são compostos por operações binárias. Eu acho que o único que... Uma operação, você pode olhar algo como uma operação ternária, seria o produto misto. Quando você faz lá em álgebra, em geometria analítica, você pode enxergar o produto misto como uma operação ternária. Ele leva 3 vetores em um novo vetor. Ah, não, o produto misto leva em um número real. Então não é nem operação ternária. Ok, foi um péssimo exemplo. Não lembro agora de uma estrutura com operação ternária, a não ser dentro da lógica. Então, melhor não entrar mais em detalhes.
Mas a gente vai focar apenas em operação binária, tá? Então, lembre, operação binária, o que é? É uma função que vai de A cartesiano A em A. Quem já viu algo de grupos, ou alguma, sei lá, álgebra linear, sempre tem alguns professores que falam assim, uma operação, um grupo tem que ter uma operação fechada. Não, se é função, se a operação binária já é função, obrigatoriamente tem que ser fechada no seguinte modo, que ele leva dois elementos de A dentro de A. Se ele não levasse em A, não seria nem função. Então, não seria nem uma operação binária. Tá? Então, uma operação binária tem que ser uma função de A cartesiano A em A. Tá? A gente vai entrar... Vamos fazer aqui alguns exemplos, só para deixar mais claro essa ideia. Tá? Então, um exemplo simples primeiro. Considere o conjunto... Dá um exemplo. Considere a operação binária de soma, né? De Z, cartesiano Z, em Z, né? A soma, ele toma dois elementos de Z e leva um novo elemento de Z. Né? Então, lá, ele pega N e leva na imagem de N, tá? Que é você somar esse cara, N mais M. Ok? Por isso que vem essa notação aqui, né? Tá bom? Então tem essa operação, tem a multiplicação, é uma operação binária, né? Ele pega Z, fazendo Z, e leva em Z. Ok? Aí eu pergunto para vocês agora, observe o seguinte, eu posso, a mesma operação eu posso definir, antes de falar desse outro, né? Eu posso definir em N, né? N, cartesiano N, os naturais, tá? A mesma operação, não tem problema. Multiplicação também, né? Agora eu vou definir essa outra operação aqui, deixa eu ver como é que eu coloco. A notação que não é muito boa, vou colocar assim, né? Vou chamar assim, de NN primeiro. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês entenderem. Essa operação ela vai fazer o seguinte, ela pega dois números naturais, NN, e leva em... vou colocar assim, ó. NM, ele é N elevado a N. Essa nova relação que eu acabei de definir aqui é uma operação binária? Eu pergunto para vocês. Todas as outras são. Tá? Agora, essa daqui é uma operação binária? Fiquei em dúvida, professor, não sei dizer não. Tipo, esse M. Vem cá, só me diz uma coisa. Digamos que esse M que tá potenciando aí o N, ele fosse maior que, sei lá, 2 ou 3 ou 4, isso iria influenciar em alguma coisa ou não mudaria nada? Não mudaria nada, né? Porque esse número continua sendo um número natural, né? N Então, elevado a qualquer número natural, ele continua sendo natural. eu Aí creio sim, que seja binário. é binário, exatamente. Mas e quanto ao zero elevado a zero, professor? Né? Exatamente é o problema. Zero elevado a zero, o que é que acontece? Tá? Então, Cairia fora do domínio, né? Problema mesmo. aí a gente teria um problema. Né? Fora do contradomínio. Isso, exatamente. Teria o problema. A mesma coisa, então, não é. Esse caso não é por causa disso, o zero elevado a zero. Né? Não é operação binária. Para ser, eu teria que excluir o zero, né? Isso. Aí tudo bem. Se você tomasse, né, o N, vou botar assim, onde N asterisco é N sem o zero. Vou até colocar aqui assim, ó. O N asterisco é os naturais menos o zero, tá?
Agora sim, será que funciona? Né? Desse jeito, agora será que funciona? Tomando NM aqui? Sim. Agora sim. Aí eu pergunto, será que é a mesma coisa que eu consigo fazer para Z sem o zero? Uma Z, Z, Aí não, porque vai gerar frações. perfeito. Perfeito, a resposta já foi dada, né? NM, indo aqui em M, elevado a M. Problema aqui, inicialmente, por exemplo, o caso de N1, N-1, né? A imagem de N-1, aplicada a esse cara, é N elevado a menos 1, que seria 1 sobre N, que não está aqui, né? Tá? Então não seria uma operação binária, nesse caso. Tá bom? Não seria uma operação binária. Então essa propriedade de fechamento precisa ser função. Então para ser função precisa cair dentro do contradomínio. Então muitas vezes isso aqui é omitido, para onde inicia, para onde termina, mas tem que ficar claro. Você só vai omitir quando está claro, seguro do ambiente que você está trabalhando. Tá? Então muitas vezes a gente, tome sei lá, o grupo, sei lá, dos inteiros, sei lá, dos naturais, o grupo não, a operação binária dos naturais menos o zero. Então já a gente tem que entender que está indo de n cartesiano m em n, tá? N asterisco. Cartesiano n asterisco em n asterisco, tá? Esse daqui não é operação binária. Esse daqui é. Vou colocar outro exemplo aqui, tá? Outro exemplo aqui. Considere esse conjunto aqui, ó. O conjunto todas as matrizes de entradas em R, tá? Então aqui são todas as matrizes de entrada em R, independente se ela é N por N, M por N, pá, 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 pá. Aí eu pergunto para vocês, a relação de soma de matrizes é uma operação binária? Sim, né? Não, porque não está definida a soma de duas matrizes com quantidade de linhas ou quantidade de colunas diferentes. Perfeito. Por quê? Porque uma das condições lá que muitas vezes fica esquecido na definição de função é que todos os elementos do domínio têm que estar relacionados. Qualquer elemento do domínio que você tomar, ó, dado, então para qualquer que seja A em A, existe um único B que é sua imagem. Ou seja, então todos os elementos de A estão relacionados. Tá? Nesse caso, eu não consigo relacionar todas as matrizes de M cartesiano M, porque eu não consigo realizar somas de matrizes, por exemplo, 3 por 3 com 2 por 2. Eu não consigo realizar. Então, uma matriz que é 3 por 3 com a matriz 2 por 2 estaria em NR cartesiano NR, mas eu não consigo realizar essa operação sobre esses caras. Então, eu não estou relacionando, é uma relação que não está levando em conta todos os elementos do domínio. Então, não seria nem função. Não, pois não conseguimos coloca assim, imagem para qualquer elemento de M, R, cartesiano,
NR. Entenderam isso aí, gente? Professor, eu não entendi, não. Vamos lá. Uhum. Porque você falou que uma matriz 3x3 não pode ser somada com a matriz 2x2. Isso. Mas parece que sempre vai haver outra matriz 3x3 que pode ser somada. Ok. Isso que eu não entendi. Exatamente. Vamos lá. Vocês concordam que se eu pegar a matriz aqui, ó, por exemplo, 1, 3, 5, 6, 2, 1, e se eu pegar a matriz, sei lá, 3, 2, essas duas matrizes, ela pertencem a esse conjunto, de todas as matrizes. Concorda? Então, se essas duas matrizes pertencem aqui, esse par, 1, 3, 5, 6, 2, 1, é um 5, né? E esse par 3, 2, ele vai pertencer a M de R, cartesiano M de R. Ok? Essa operação não vai estar definida, entendi. Exatamente. Então, esse cara está no ordenado. domínio, e eu não consigo encontrar quem é o cara do contradomínio que relaciona com ele, com a função, a operação. Então, não está definido para esse cara, tá? Ô, professor, na Diga aí. multiplicação de matrizes a gente consegue, né? Também não. Depende. Mas também não são todas as... Esse caso aqui eu não consigo fazer a operação de multiplicação também. Como é que eu multiplico essa com essa? Tá? Então também dá o mesmo problema aqui, tanto na soma quanto na multiplicação. Vou até escrever aqui o mesmo para a multiplicação. Aí agora eu vou tomar o seguinte exemplo. E agora se eu restringir, não pegar todas as matrizes, agora se eu considerar NN, R, o que é que eu quero dizer com isso? As matrizes N por N. Então, elas agora têm o mesmo linha e o mesmo número de colunas. Já nesse caso, eu consigo fazer. Né? Nesse caso, a soma de fato dá uma nova matriz N por N. Tá? Então, aqui eu estou pegando matriz N por N, somando com matriz N por N, dá uma nova matriz N por N. Então, esse cara daqui é a operação binária. Por que eu estou falando isso agora, gente? Chamando a atenção para alguns exemplos que é e que não é. Porque muitas vezes tem exercícios lá de grupo que vai falar assim, encontre um contra-exemplo de um grupo que não satisfaz essa propriedade. Muitas vezes a pessoa que tenta encontrar o exemplo já define uma operação binária que nem a operação binária é. Nem função é. Nem relaciona todos os caras do domínio. Então, muita atenção. Primeiro, tem que ser uma operação binária. Tem que ser uma função que leva A cartesiano A em A. Tem que ser função. E tem que levar A cartesiano A em A. O que muitos livros chamam de propriedade de fechamento. Para depois você provar o que você queria. Tá? Então, muito cuidado com isso. Eu já vi muita gente... eu defino essa operação binária e isso daqui não satisfaz essa propriedade de... Sei lá, que eu coloquei lá para ser... uma propriedade especial de grupo. Não satisfaz. É um contra-exemplo. Não, nem a operação binária era. Tá? Então, muita atenção nesse ponto. Coisas básicas. Né? Então, esse caso é a operação binária. Tá? E o produto também, né? O produto também de matrizes de N por N também é uma operação binária. Ok? Que a gente vai ver que essa daqui vai ser grupo e esse daqui não necessariamente vai ser grupo sobre esse conjunto. Tá? Matrizes N por N. Beleza? A gente vai ver mais na frente. Por quê? Deixa eu ver se tem... E o exemplo especial, claro que não poderia faltar, né?
Considere. Vou colocar assim, ó. Esse exemplo que não poderia faltar. Vou chamar assim, SA. Vou botar embaixo aqui. O conjunto de todas as permutações de A. Ou seja, o S de A, ele nada mais é do que o conjunto de todas as bijeções que vai de A em A. Tá? Aqui, sigma é bijeção. Ok? Então, todas as bijeções. Aí eu defino uma operação binária como sendo a composição, né? SA, cartesiano SA, e vai em SA. Isso aqui é uma operação binária. Sim, né? É uma operação binária, porque se eu pegar uma permutação sigma e eu pegar uma outra permutação sigma linha, eu posso fazer a composição dela. Normalmente a gente compõe, vou até colocar assim, sigma composto com sigma linha. A gente viu que é o exercício 1, composição de permutações, continua sendo uma permutação porque é uma bijeção, e leva de A em A. Então, de fato, isso aqui é uma função, todos os elementos daqui estão relacionados com um único elemento de cá. Ok? Então, de fato, bola é uma operação binária. Ok? Uma operação binária. Então, um exemplo mais particular disso, né? Considere A o conjunto contendo os seguintes 3 elementos. 1, 2, 3. Tá? Então, uma permutação, né? Sigma, que pertence a SA, nada mais é do que uma bijeção que vai de 1, 2, 3 em 1, 2, 3. O que é que ele nada mais ele faz? Ele permuta os elementos, né? Uma bijeção de 1, 2, 3 em 1, 2, 3, o que é que ele faz? Ele permuta. Digamos que ele muda de local, onde está 1 vai para onde está o 2 inicialmente, onde está o 3. E isso é exatamente o que acontece aqui, ó, gente. Por que eu tinha colocado o cubo, ó? Porque se você colocar, por exemplo, considerar A, né, o conjunto de todas as... Se eu considerar agora A, o conjunto de todas as configurações do cubo, tá? Então, uma permutação, ele permuta os locais das casinhas do cubo. Não é isso que a gente vê aqui, ó? Se você colocar a operação de só girar a frente, ó, ele muda as posições. Os caras que estavam aqui em cima, ele veio aqui pro lado direito, tá? Os caras que estavam no lado direito veio para baixo, estava embaixo veio para aqui, pro lado esquerdo, tá? Da frente do cubo. Realizar outra operação, sei lá, o fundo lá, tá? Então ele muda a configuração, mas ele continua caindo dentro das, né? Então uma permutação é fazer isso e combinar permutações. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não consegui. Foi essa que eu coloquei primeiro, né? Esse. Agora configurou tudo. Já não esqueço, já não lembro. Clica em solve ali, ó, professor, que ele vai resolver. Tem o reset ali também. Ele vem para aqui. Reset. Pronto. Então, o que é que ele faz? As permutações ele troca de local e a operação permutar, aplicar uma permutação composta com outra permutação, nada mais é do que você fazer isso. Aplicou primeiro a permutação F, mudou a configuração da F. Depois combinou com a permutação R, ó,
Então, vocês fez uma composição de dois movimentos do cubo, deu uma nova configuração para o cubo. Tá? Então, a composição aqui, neste caso, né, você faz sigma de A em A, uma permutação, é mudar um movimento possível do cubo. Tá? Se você tiver um outro movimento possível do cubo, quando você fizer sigma bola, sigma linha, dá um novo movimento do cubo, uma nova configuração do cubo, que é essa nova que apareceu aqui. Acho que foi essa e essa, né? Entenderam como é que a teoria de grupos, principalmente permutações, é útil, por exemplo, no cubo de Rubik? Até tem teoremas dentro desse cubo, do grupo, você analisando o grupo desse cubo, você consegue tirar alguns teoremas, como, por exemplo, o número de mínimo de movimentos possíveis para fazer no cubo e solucionar. É possível calcular o número de movimento mínimo que você pode fazer, que você consegue fazer, para poder solucionar o cubo. Então, isso são teoremas. Obviamente, a gente não vai estudar esse teorema aqui, porque existe um curso, eu não lembro qual é a universidade, que dá um curso só sobre isso. Estudo da teoria de grupos em cubo de Rubik. A gente só vai dar definir pelo menos qual é o grupo. E meio que falar qual é o tamanho a ordem desse grupo, que é muito grande. Tá? Entenderam aí, gente? Alguma dúvida sobre isso aí? Não só com esse jogo, viu? Dá para fazer muitos outros jogos que envolvem teoria de grupos, tá? Alguma dúvida? Diga aí. A gente teria que definir cada operação de permutação, como ela seria permutada? Não, é como se o A eu tivesse tendo o conjunto A, tudo bem, e o SA seria o conjunto de todas as permutações possíveis, todas as possíveis, tá? Obviamente que esse SA aqui, quantas permutações possíveis tem? De 1, 2, 3 em 1, 2, 3? 6. Mais, né? Mais? Ah, não, 6, sim, verdade. De todas as permutações possíveis, né? Isso, que é 3 fatorial. Exatamente. Não era isso que eu queria falar. É 6 mesmo? Uhum, que é 3 fatorial. Mas não era isso que eu queria comentar. Para grupos pequenos, dá para conjuntos pequenos, né, 1, 2, 3, dá para identificar todas as permutações. Mas para o caso do cubo de Rubik, por exemplo, é muito maior do que isso, né? A quantidade de movimentos é você combinar todos esses possíveis aqui. Então, a combinação de todos esses movimentos possíveis vai dar o número de movimentos que você faz. Obviamente, vai ser menor do que... porque aqui, eu vou ser mais claro. No caso do cubo, a gente está trabalhando com todas as permutações possíveis, porque eu não posso alocar esse cara, por exemplo, colocar verde no vermelho, vermelho no branco e branco no verde. Eu não posso girar essa peça no cubo, essa peça é fixa. Então, eu não consigo fazer todas as permutações possíveis. Então, é uma quantidade limitada de permutações que eu posso fazer daqui no cubo. Tá? Entenderam o que é que eu quero dizer? Eu vou falar isso de forma mais específica quando a gente falar de subgrupos. Deixa lá mais para frente, tá? Agora, no momento, só precisa falar de permutações. E é um caso particular de permutações, tá? Beleza, tem mais alguma dúvida? Não sei se ficou claro. Qualquer coisa pode perguntar, gente, tá? Tá? Se não tem, vamos adiante. Não sei se tem mais algum exemplo interessante que eu gostaria de fazer. Tá, vamos lá. Qualquer coisa, em outro momento, a gente volta. Então, uma vez definido a operação binária, eu vou definir o que é uma estrutura binária. Então, uma operação binária nada mais é do que uma função de A cartesiana em A. Eu vou chamar esse par aqui, ó,
de estrutura binária, tá? O par A, o conjunto A, com a operação. Então, sempre que eu falar estrutura binária, eu estou falando o par, tá? O par. A operação é só a função. Então, a estrutura binária é o conjunto, junto com a operação binária que realiza sobre esse conjunto. Então, a primeira definição que eu gostaria de introduzir é essa definição de associatividade nessa operação binária. Então, uma operação, ela é associativa se ela satisfaz essa condição, ó. Se você operar A com B primeiro, depois operar o resultado com C, é a mesma coisa de operar operar B e C primeiro, depois operar A. Tá? Essa é a propriedade de associatividade. Obviamente, essa operação, as operações de soma, né? Se eu pegar a estrutura binária, V com a soma é associativa, né? N com a soma é associativa, com produto é associativo, né? Ela, com a soma, N com produto é associativo, sabe? Todos esses exemplos clássicos algébricos são associativos, tá? Q, R, tá? Conjunto dos números reais e racionais, todas as operações são associativas. Beleza? Exemplo, vamos para um contra-exemplo aqui, um exemplo onde não é associativo. Não, primeiro, deixa eu só falar outro exemplo, que é, por exemplo, o SA, né, todas as permutações de um conjunto A, também é associativo, né? Esse cara aqui. É associativo também. Não é isso? Porque se você fizer sigma operado com sigma linha e depois operar com sigma duas linhas, é a mesma coisa de operar sigma operado com sigma linha operado com sigma duas linhas. Vamos lá ver o exemplo no cubo, que eu acho legal fazer isso. Vamos lá, ó. Se eu operar primeiro frente, depois eu opero aqui em cima, ó, U. Depois o lado esquerdo, L. Então eu fiz qual operação inicialmente aí? Né? No cubo, vou colocar aqui. No cubo eu fiz qual operação? Eu fiz frente composto com U, depois fiz a composição com L, tá? Agora vamos operar, vamos voltar aqui. Agora eu vou operar U com L e depois frente. Deu a mesma configuração? Não deu, né? Peraí, eu fiz errado aqui, né? É porque nesse caso a ordem vai importar, porque não é... Isso, não é abeliano. Peraí, deixa eu lembrar aqui qual foi. L. Tem que ver qual é o primeiro que eu tenho que operar ali, né? Vou operar... eu não fiz esse primeiro, né? Peraí. Não é isso que eu fiz. Como eu operei F primeiro, é F. Depois operei com U, né? E aí o resultado eu operei com L. Não foi isso? Eu quero que isso aqui seja L composto com U, composto com F. Como é que eu faço essa operação aqui? O F está aqui, né? Não dá para ter um movimento rígido aqui, né? Peraí. Se eu operar... teria que ser assim, operar F... naquela parte ali de algoritmo, você não dá para juntar dois... Não dá para colocar, porque aqui não tem um movimento UL junto já de uma vez, né? Se eu tivesse acho que tem ali naquela parte ali de Scramble Algorithm. Aqui, né? Aí você coloca os dois juntos. Verdade. Qual é? U. L. Vamos lá.
Então, é como se eu tivesse operado o LU, é o contrário, né? LU, ele faz isso. Não. Deixa eu ver se ele faz... Ele faz um por um, não adianta. Esse programa não tá legal. Eu vou procurar o outro que eu tinha. Esse daqui visualmente é mais bonito, mas o outro eu consigo operar de forma que ele já muda a configuração de uma vez quando eu opero o U com L. L com U. Deixa eu ver se ele vai aqui. Ah, ok. Esse tá melhor. Aqui, vamos lá, vamos fazer assim. Inicialmente eu vou colocar a configuração UF, depois operar com L. Tá? Eu vou colocar o F aqui. UF. Depois eu vou operar com R. Então, inicialmente, eu vou colocar o F, é isso, e depois operar com R. Então, a configuração ficou essa. Tá? Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou aplicar primeiro F, depois eu vou aplicar LU. LU. Então, primeiro eu aplico F, depois eu aplico LU. Não ficou, não é? O que está acontecendo? Ficou a mesma configuração? Não ficou, né? Não, ficou não. Vamos solucionar esse problema. O que está acontecendo? Vamos lá, primeiro é o U. Deixa eu colocar primeiro. Eu acho que é porque na escrita da composição está invertida a ordem que é aplicada. Invertida, né? FU, então. É verdade, está invertido. Então, se eu aplicar FU, é verdade. Primeiro aplicou F, depois U, e depois aplicou L. Está invertido. Então, essa primeira operação que eu fiz é essa daqui, tá? Infelizmente, ele inverte a operação. E agora, olha a configuração. Agora eu vou aplicar LU, e depois eu vou aplicar a F. Vamos lá. Não, era o L, né? O L, depois eu vou aplicar a F. Vamos ver se agora vai. Ainda não. Não é culpa do próprio robô, não, professor? Peraí. Não sei. Ah, porque eu estou fazendo o L e depois a F. Agora ficou, né? É porque a forma como ele está aqui, ele não compõe a função desse jeito. Tudo bem. Ou seja, ele não está levando a operação aplicar F depois a U. Não é como a gente faz com função. Ele faz F, U. Ele inverte. Porque em vez de ser U bola F, ele faz F, U. Deixa eu só colocar. Porque se eu colocasse aqui, será que ele aceita parêntese? Aí não vai ficar claro, porque é claramente. E agora, se eu colocar o parêntese aqui, olha lá como ficou, né? Deixa eu só. Vou zerar. Vamos operar. Tá, nós vamos zerar. Vamos colocar o parêntese do outro lado. Aí deu no mesmo, né? É porque ele faz a operação desse jeito. Então, a associatividade dá... Não adianta.
Bom, esse programa não está bem... Não foi um bom exemplo eu trabalhar sobre esse. Mas que é associativo, tá? Você operar primeiro esses dois, depois. Nessa ordem, né? Se aplicar o L, depois aplicar F, é a mesma coisa de aplicar U, depois que já tinha feito, depois aplicar o movimento simultâneo LF. Bom, mas enfim. Não foi um bom exemplo. Vamos procurar outro exemplo aqui de não associativo agora. De não associatividade. Sua câmera desligou, viu, professor? O quê? Voltou agora. Talvez deve ter tido algum problema aqui. Aqui não desligou, não. Não desligou? Aqui Não, tá pra mim, tinha sumido a sua câmera, tá ligado? Tava só o símbolo da sua letra aí. Mas voltou já, normal já. Ok. Beleza, vamos pensar agora em um exemplo de uma operação que não seja associativa. Deixa eu pensar aqui. Um exemplo de não associatividade. Eu acho que eu tinha até aqui um exemplo claro. Aqui nesse daqui dá o tempo. Ok, já. Agora já lembrei. O caso de construir o exemplo para... O contra-exemplo de associatividade, eu vou precisar construir a tabela de operação para estruturas finitas. Então vamos falar sobre isso e a gente volta para falar de um exemplo que não é associativo, porque senão eu vou ter que introduzir a tabela de uma maneira que não é formal, tá bom? Então vamos introduzir como é que a gente vai construir uma tabela para estruturas finitas, que vai ser útil também lá na teoria de grupos, tá bom? Então, antes de construir exemplos de estruturas binárias que falham a propriedade de associatividade, inclusive já tinha até colocado aqui, eu tinha esquecido, a gente vai introduzir uma forma de modelar estruturas binárias finitas através de tabela. Então, seja A estrela uma estrutura binária finita, ou seja, a estrutura binária finita é quando eu tenho esse conjunto aqui A, um conjunto finito. 3, 4, 5, sei lá, tamanho finito que seja. Então, como é que a gente vai construir a tabela? Deixa eu pegar aqui uma tabela aqui para a gente construir. Como é que a gente vai construir a tabela? Iniciando a partir da segunda casa, então vamos construir uma tabela simples, tá? De 3 por 3, 4 por 4. Né? Mas com 3 elementos. Aqui, vou colocar aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, como é que a gente vai construir a tabela? Olha quais são as instruções para construir a tabela. Tá? Na mesma ordem distribuída na primeira linha de uma tabela, a gente distribui os elementos de A. Então, suponha que a gente está com um conjunto A, conjunto formado por os elementos A, B e C. Tá? Então, aqui a gente coloca os elementos A, B, C, desconsiderando a primeira casa, tá? Na primeira linha. Isso que está falando aqui. Iniciando a partir da segunda casa, da primeira linha de uma tabela, distribua os elementos de A. Na mesma ordem que você distribui os elementos na primeira linha, vamos distribuir na primeira coluna, tá? Pulando também a primeira casa. Então, A, B, C. E aqui, simbolicamente, você coloca a operação, tá? E nas demais casas, né? Nas demais casas, a IJ, você vai operar o A, um J, com o A e 1. Ou seja, o cara da primeira linha da coluna J com o cara da linha I da coluna 1. Tá? Então, ou seja, AA, aqui vai aparecer A operado com A. BA, que vai aparecer B operado com A. Tá?
CA, que vai aparecer C operado com A. AB é A operado com B. BB é B operado com B. CB é C operado com B. AC é A operado com C. B operado com C. C operado com C. Entenderam como é que vai construir a tabela para estruturas binárias finitas? Da mesma forma, eu poderia construir tabelas para tamanho 3x3, 4x4, tá? 5x5. Eu tenho aqui um outro site que faz isso. Eu tomei uma 4x4, por exemplo. Eu posso construir para letras aqui, ó, mas aqui ele não vai aparecer aqui no meio. Ele já aparece aqui quem é o resultado da operação de A por A, que ele volta para O, tá vendo? Mas esse site daqui, vou colocar o site aqui para vocês, para quem quiser. Depois, na parte de teoria de grupos, quando a gente estiver mais avançado, esse site pode ser útil, tá? Para calcular tabelas de Cayley e construir exemplos, tá? Vou colocando o link aí para vocês, guardem o link. Essa daqui é a operação de potência, tá? Aqui você pode mudar a operação para soma, produto, tá? A gente vai entrar em detalhes sobre esses grupos, mas aqui é só um exemplo de que tem um site que gera tabelas para vocês, tá? Beleza? Então, a operação gera dessa forma, para uma estrutura binária finita. Então, é a partir desse cara que a gente vai construir o exemplo, tá? Então, considere esse mesmo exemplo, construir para o caso 3x3, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Só que aqui eu vou definir o seguinte, ó. Eu vou definir que A operado com A, ele vai ser o próprio A, tá? B operado com B vai ser o próprio B, vai ser o A, ele volta para o A novamente. E o C operado com C também vai ser A. Então vamos aqui, ó. Minha operação binária vai fazer isso. Aqui vai ser o A, aqui vai ser o A, e aqui vai ser o A. Beleza? Agora, o A operado com B, ele vai ser B, tá? O A operado com C, são esses dois que faltam aqui, vai ser C. Deixa eu apagar aqui. Aqui vai ser B, e aqui vai ser C. Primeiro. B, aqui vai ser C. Certo? O B operado com A e o C operado com B, o B operado com A vai dar o próprio B, que volta para B. O B operado com C vai ser B. Agora, o C operado com A vai ser C. E o C operado com B vai ser B. Aí eu pergunto para vocês, essa operação que eu acabei de definir aqui é uma operação binária? Ou seja, A com a operação é estrutura binária? É porque, operando com a esquerda, dois elementos do conjunto tem um resultado dentro do conjunto. Está definido para todo mundo também. Perfeito. Exatamente, olha. Todos os elementos do domínio, que é A cartesiano A, está sendo relacionado, porque eu estou preenchendo toda a tabela com os elementos, então não seria se tivesse nessa tabela alguma casa em branco, então não seria uma operação binária. E a outra é que todos os elementos que compõem a tabela são elementos de A. Isso é suficiente para concluir que, de fato, é uma operação binária, ou seja, está sendo fechado e caindo dentro de A. Entenderam como é que você relaciona a tabela com a operação binária? Se todas as casas da tabela estão preenchidas, então todos os caras do domínio estão sendo relacionados. E se todas as caras
os caras aqui da tabela são elementos de A, então você tem um fechamento. A imagem está caindo dentro de A. Beleza? Então, de fato, isso é uma estrutura binária. Aí eu pergunto para vocês, essa estrutura binária, ela é associativa? Quem consegue concluir se ela é associativa ou não? Falar assim tá complicado. Agora, a matriz, se a gente for pensar nessa tabela como uma matriz, ela é simétrica. Então, a minha intuição está me dizendo que isso vai indicar que sim, mas eu não sei porquê. Vamos ver? Mas aí seria a comutatividade, eu acho. Exatamente. Isso. Mas vamos ver a associatividade. Vamos lá. Vamos pegar o seguinte. Ó. Vamos operar B, operado com B, e depois a gente opera com C. Tá? Vamos lá? Então, B operado com B, ó, dá A. Beleza? Então, isso aqui vai dar A operado com C. Só que A operado com C dá quem? C. Agora a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai pegar B operado com C. Tá? Então, vamos olhar B operado com C, ele deu B. Beleza? Então, aqui vai ficar B operado com C, deu B. Só quem é B operado com B? B operado com E, dá A. E são distintos. Beleza? Então, se são distintos, é porque não é associativo, tá? Eu consegui um contra-exemplo em que B operado com B primeiro, depois operado com C, não é a mesma coisa de operar B com C primeiro e depois operar B. Tá? Então, não é associativo. Então, isso que o Aleph, não lembro quem foi o outro que comentou aí, de configurações da tabela de Keiler, já expressar propriedades da operação binária, isso é verdade e a gente vai ver mais para frente. Tá? O que acontece dentro de grupos. Porque isso acontece bem comportado dentro da teoria de grupos. Tá? Então, dentro da teoria de grupos, eu preciso da associatividade e aí eu posso concluir algumas coisas sobre a tabela. Beleza, gente? Entenderam por que que essa estrutura binária não é associativa? Que ela não satisfaz isso? Da maneira como foi definidas as operações aqui? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso aí? Eu entendi. Perfeito. Ô, Darlan, não tem nenhum exemplo numérico disso aí, não? Pra ficar mais Numérico? claro, sabe? O problema é que os exemplos que a gente tem, né? Z, N... Eu tava pensando nos conjuntos, só que os conjuntos são infinitos, então não ia dar certo. Aí não tá claro pra mim. Esses daqui todos são associativos. Aqui tudo é associativo, né? Faz um conjunto aí com 4 Dá pra fazer um elementos, por exemplo favor, e fácil me com mostra a tabela. um conjunto de Então restos. eu poderia trocar aqui as letras por números. Faz um conjuntinho, só 4 elementos, rapidinho. Você queria como seria? Não Por entendi. exemplo, o senhor falou que essa tabela são para conjuntos finitos. Isso. Eu imaginei o quê? O senhor poderia criar um conjunto A agora, com um determinado quantidade de elementos, e mostrar que essa tabela vale. Porque ficaria mais... Que é associativo? Sim. Ok, vamos lá. Pronto, a tabelinha aqui vai gerar uma. Vou colocar aqui 3x3, tá? Dá pra fazer com 0 e 1, fica mais simples. Não, é sacanagem. Aqui, por exemplo, com o número, como eu sei que é sempre associativo, olha o que acontece com a soma, ó. 0, 1, 2 e 0, 1, 2. Mas aqui eu já estou fazendo operação módulo, né? Não queria falar de álgebra modular. É porque aqui ele está fazendo que 2 somado com 2 ele volta para 1. E 2 somado com 1 vai para 0. Eu não queria fazer álgebra modular porque tem gente que ainda não viu teoria dos números. E aí eu vou fazer uma parte de revisão de álgebra modular, algoritmo de Euclides, parte de teoria dos números, só para refrescar. E quem não viu, ter um contato mais claro. Mas isso daqui, infelizmente, está dando assim. Mas, vamos lá. Suponha que eu tenho aqui com letras, ó.
Pronto, você quer um exemplo, vou colocar um 4x4 aqui. Ele vai gerar aqui. Com letras. Então, a operação nessa tabela está fazendo o seguinte. Ó. Eu tenho uma operação OIAB, tá? Onde O operado com O dá O operado com I dá I, O operado com A dá A, O operado com B dá B. Tá vendo? Essa daqui é associativa. Com certeza essa daqui é associativa. Primeiro porque é um grupo, então. É associativa. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Helena. Eu quero... Você queria que eu construísse um exemplo que fosse associativo ou que não fosse associativo? É porque eu não estou entendendo o propósito dessa tabela. Eu entendi a tabela, entendi o que o senhor mostrou que não era associativo, mas eu não estou entendendo quanto que eu vou usar isso aí e como. Ah, ok. Tá. Então, calma. Muita calma nessa hora. A parte da tabela a gente vai usar mais para frente. Eu vou introduzir o que é grupos, e quando a gente falar de grupos finitos, a gente vai introduzir a tabela de Cayley. Qual é a utilidade de usar tabelas para o estudo de grupos? Pronto, então vamos tentar ver se eu consigo motivar você. Usar a tabela para calcular em teoria de grupos te ajuda a entender o comportamento da operação, tá? Para grupos finitos. A desvantagem de usar a tabela é quando você já começa a trabalhar com grupos um pouco maiores, por exemplo, 10 por 10, já fica um pouco inviável fazer as contas sobre essa tabela. Né? Então, obviamente, mas é fácil, quem conhece um pouco de computação, vê que é fácil de programar uma tabela desse jeito, usando os axiomas de grupo. Mas fica meio complicado de você identificar todos os elementos. Tá? Tem uma coisa interessante que eu estou criando, na verdade não é criação minha, é um jogo que existe em tabelas de Cayley, tabelas para grupo, e aí eu vou tentar trazer esse jogo para vocês. É um jogo que joga entre duas pessoas, vou contar essa história para vocês. E o primeiro jogador, quando vai jogar um contra o outro, né? Então, o primeiro jogador, ele escolhe dois números ou duas letras dentro dessa tabela. O segundo jogador escolhe uma letra e a outra letra tem que satisfazer alguma propriedade com a operação do grupo que eu coloquei, a operação binária. Tá? Eu não vou contar ainda a história do jogo, mas o interessante é que dá para ir jogando, aí o primeiro jogador joga de novo, com essa mesma intuito, escolhe um número, e o segundo número é uma condição que depende da jogada do jogador anterior, da jogada anterior, e assim sucessivamente. Tá? O jogador ganha quando conseguir fazer uma jogada que o outro jogador não consegue escolher dos números de forma que ele satisfaz determinada propriedade. Esse é o jogo que a gente consegue fazer sobre essas tabelas. É um jogo simples, um jogo de... Eu estou tentando até motivar alguns alunos para programar esse jogo, para a gente criar um joguinho. Mas é um jogo que trabalha a operação binária, a forma que você tem que utilizar a estratégia vencedora sobre a operação binária. Tá? Então, assim, existem teoremas que você analisando estruturas ou a forma que a tabela te fornece e consegue concluir coisas sobre números de quantidade de subgrupos que existem esse grupo, por exemplo, ou subestruturas. Então, coisas desse tipo que a gente vai tentar aplicar mais para frente, tá? Entendeu, Helena? Qual é o intuito de introduzir essas tabelas? É só uma maneira de construir exemplos e maneiras de construir, de identificar propriedades de grupos analisando a tabela de grupos finitos. Basicamente é isso. Ficou claro ou não? Mas vai ficar claro quando a gente introduzir a parte de tabelas de Cayley para grupos. Porque para grupos tem mais vantagem do que simplesmente para estruturas binárias. Ficou claro? Mais ou menos. Pode perguntar, pode continuar o questionamento se quiser. Eu quero que fique claro as coisas. Não, pode continuar qualquer coisa, eu interrompo de novo, sem problemas. Tá. Professor, Beleza. Diga aí. perdão, mas eu meio que estou um tanto quanto perdida nessas operações. Eu não entendi o porquê dessas operações deu esses resultados em letras. Para mim não ficou claro. Tipo, porque não é bem vezes, né? Mas A operado com A deu A, B operado com B deu A, C operado com C deu A, e assim sucessivamente, como está nesse
quadro que você colocou. Eu Ok. realmente eu não entendi isso. Ok. Essa é uma definição que eu estou dando para esses elementos, tá? É a definição da operação que eu estou criando. Você pode criar do jeito que você quiser. Você poderia criar uma tabela onde A operado com A dá A, B operado com B dá A operado com C dá A, dá o próprio A sempre. Isso pode ser feito. Agora, isso não seria um contra-exemplo para associatividade. Eu defini dessa forma, tá? Propositadamente, para furar a associatividade. Beleza? Então, essa foi uma definição tirada. Eu que defini a operação binária dessa forma. Professor, No caso, E aí? uma coisa que eu notei, sem querer aí nessas regras que o senhor colocou de operação, é que o A é como se fosse um elemento neutro aí, né? Perfeito, exatamente. O que a gente vai ver agora na próxima definição, que é o elemento identidade neutro, é exatamente o cara que, quando opera com o outro, não altera o seu valor. Tá? Beleza? Entendeu? Quem foi que tinha perguntado antes? Eu não tinha... Laís e depois teve Vitória. Eu levantei sem querer a mão, foi mal. Ah, tá. Tudo bem. Eu ia Mas perguntar se esses resultados eram aleatórios. Isso, eu defini a operação, tá? Eu defini a operação. Diferente do que acontece para essas estruturas binárias, que já é conhecida a definição de soma, de subtração, ou de multiplicação. Nesse caso, eu estou definindo qual é a operação que eu estou realizando nesse conjunto. Eu poderia definir de outra maneira, tá? Sei lá, eu poderia... Vamos lá, eu poderia dizer o seguinte, ó, A operado com A é C, B operado com B é D, sei lá, D não, que aí não cai dentro, né? É A, C operado com C da B, por exemplo, eu poderia fazer algo desse tipo, entendeu? A operado com B da, sei lá, A operado com C da A, pronto, o resto tudo A, vamos lá, o resto tudo A. B operado com C, B operado com A, da A, C operado com A, da A, B operado com C, da A, C operado com B, da A. Pronto. Poderia fazer isso aqui. Tá? Fale, Nayara. É porque, olhando assim, eu fiquei um pouco confusa agora, porque ficou parecendo que pode fazer aleatório sempre. Mas se por acaso a gente tivesse escolhido, volta aí um pouquinho na tabela, se a gente tivesse colocado a soma e tivesse feito assim com números. Aí, por exemplo, fosse 1, 2, 3 no lugar do ABC e fosse a soma. Aí a gente ia fazer, no lugar do a gente ia colocar 2, porque 1 mais 1 é 2. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo com números. Finalmente! Mas o problema com o número é que tem boas propriedades. Aí fica... Não é... quase sempre dá grupo se você trabalha com números. Então é bem complicado. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Considere o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos definir uma nova soma. Vamos lá. Z em Z, uma nova soma, chamar estrela, tá? Onde a operação vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar Z, cartesiano com Z, e vai levar em Z. Como? Ele vai pegar N, M, e vai levar a operação de N, M, N ao quadrado mais M mais 2, vai. Pronto. Pronto. Isso é uma operação binária. Por que é uma operação binária? Por que eu digo que isso aqui é uma estrutura binária? Primeiro que ele relaciona todos os elementos do domínio. Eu sempre consigo fazer essa operação. Tá? Fazer essa soma. Realizar essa soma. E essa soma sempre é um número inteiro. Concorda?
Sempre é um número inteiro. Deixa eu ver aqui. Eu pergunto para vocês, é associativa? É associativa essa operação? Eu acabei de criar agora, nem pensei, mas vamos pensar junto aqui. Não seja. Vamos lá. Vamos operar N, operado com N, depois operar com, sei lá, R, tá? Vamos fazer essa operação. Então, N operado com M já vai dar quem? N ao quadrado mais M mais 2. Operado com R. Vai ficar uma coisa bem grande, né? Agora, quando eu operar esse número aqui, resultante dessa operação com esse, vai dar quem? Esse cara aqui ao quadrado, mais R, mais 2. Entenderam qual é a operação, essa operação nova que eu criei aqui com o número que vocês tanto queriam? Tá? Agora, será que fazer isso é a mesma coisa de fazer N operado com M com R? Aí não, né? Vai dar problema aqui. Isso aqui vai dar quem? Primeiro, vamos operar o que está dentro do parêntese, que vai dar M ao quadrado mais R mais 2. Tá? E depois, operar isso é fazer N ao quadrado mais esse cara, né? M ao quadrado mais R mais 2, mais 2. Certo? Isso daqui é igual a isso? Esses caras são iguais? Pergunto para vocês. Entenderam? Primeiro, entenderam a operação? Helena entendeu? Agora eu entendi. Beleza. Eu aleatoriamente consegui construir um exemplo que não é associativo. Por que que isso não é associativo? Por que que isso aqui é diferente disso? Quem consegue me dizer? É porque está dependendo da ordem que você executa as operações. Ok, obviamente depende da ordem que eu... Por isso que não é associativo. Mas por que eu consigo concluir que isso aqui não é associativo? Isso é diferente disso. Por quê? Observe o seguinte, gente, ó. Aqui, ó, esse número está ao quadrado. Então, com certeza vai aparecer um 4 aqui, né? Com certeza vai aparecer o número 4, que somado com 2 vai dar 6. Concorda? Em algum momento vai aparecer, quando eu abrir essa conta, vai aparecer um 2 ao quadrado, que é 4. Com esse daqui, vai dar 6. Esse daqui não aparece o 6. Ó. Vai aparecer no máximo 4. Então não tem como ser igual. Então essa operação que eu acabei de criar aqui não é associativa. Pronto, eu não tinha pensado nesse exemplo quando fiz a tabela para criar outro exemplo. E aí tinha um exemplo mais simples aqui que eu não tinha pensado antes. Aleatório. Professor, então aquela tabela anterior era só para mostrar que não era associativo, né? Isso, exatamente. Era só para criar uma operação binária que não era associativa. Mas o uso da tabela vai ser útil mais para frente. Tá? Eu introduzi como construir tabela inicialmente. Tá? Tem exercícios lá na lista que envolvem a tabela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu até mostrar aqui a tabela para vocês. Acho que tem essa daqui. Pronto, aqui esse exemplo, o exercício 5, é só uma estrutura binária, tá vendo? É dado uma tabela, então se a tabela está toda preenchida e todos os elementos estão dentro do conjunto A, que é só o conjunto A, B, C, D e E, então isso aqui de fato define uma estrutura binária. Ok? Então eu pergunto, só peço para você calcular quem é esse elemento aqui. Então primeiro calcular... Zoom aí, por favor. Como? Um zoom? Ah, ok. Tá bom aí? Perfeito. Pronto. Então primeiro, ó, opera A com C. A operado com C vai dar Czinho, tá bom? Tá? Pronto. Guarda esse cara. Agora opera com E. Então quem é Czinho operado com E? A. E depois você vai pegar esse resultado que é A e operar com A. A operado com A dá A. Então a resposta desse cara daqui é A. Agora eu entendi o propósito da tabela. Ok? Ela é associativa?
possui possui identidade, ou seja, elemento neutro, que é o que a gente vai introduzir aqui agora. Tá? Mas, por exemplo, esse exemplo aqui numérico que você tanto queria não é associativa, e tem um exemplo com a tabela, também não é associativa. Fura associatividade. Beleza? Já posso ir para o outro ponto, ou ainda tem dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar, viu? Se não ficou claro. Às vezes é difícil para mim falar algumas coisas. Só mais uma coisinha aqui. Eu estava enchendo o saco de Dil para ele me explicar exatamente o que era operação, porque na minha cabeça, quando você estava falando operação na tabela, estava vindo adição, subtração, divisão, e ele falou que não era esse tipo de operação, que era outra coisa. Abstraia. Uma operação binária, ele pega dois elementos do conjunto e transforma em um novo elemento do conjunto. Tá? É exatamente a mesma coisa que eu falei para ela. Para você esquecer de exemplos concretos e imaginar coisas abstratas. Isso. Esses exemplos aqui, numéricos, tudo bem, são exemplos que vai servir para a gente fazer bastante coisa, mas não são os úteis, tá? Eu te digo que a teoria de grupos está mais preocupada com esse exemplo de permutações aqui do que com esses exemplos. Tem outro exemplo aqui interessante. Espera aí que eu vou trazer aqui. Antes de falar, vou logo trazer o exemplo, porque aí fica mais legal. Pronto. Onde é que isso aí é aplicável? A teoria de grupos em si. Onde foi aplicado na geometria, por exemplo. Considere isso aqui, ó. Tá vendo essa tabelinha aí? Isso são os movimentos que eu posso fazer com um quadrado. Suponha que eu estou com um quadrado qualquer, que ele é igual, tem a mesma cor de frente e verso, ele é branco, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Os movimentos que eu posso fazer sobre um quadrado que não muda a configuração dele. Eu posso fazer giros não posso fazer nada. Se eu não fizer nada, eu não altero esse cara. Eu posso dar um giro de 90 graus, tá? Ou seja, né, para a esquerda, né? Então, o 1 que estava aqui no superior direito vem para o superior esquerdo, o 4 que estava no inferior direito vai para o superior direito, tá? Ou seja, deu um giro de 90 graus. Eu posso dar um giro de 180 graus, tá? Né? Ou seja, dando 2 giros de 90. Posso dar um giro de 270. Tá? E se eu der um giro de 360, eu volto para a configuração inicial. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer é reflexão. Eu posso refletir esse cara a partir de um eixo aqui no meio do quadrado. Então, o 1 que estava aqui na esquerda, o 1 e o 4 que estavam na esquerda, estava na direita, vem para a esquerda, né? E o que estava na esquerda vai para a direita. Eu posso fazer um giro no eixo horizontal aqui. Tá? Eu posso fazer um giro na diagonal. Eu posso fazer um giro na outra diagonal. Então, todos esses movimentos são movimentos que eu posso fazer num quadrado e que não altera a sua configuração. Tá? Essas operações de não girar, não fazer nada, girar 90, girar 180, girar 270, refletir, girar no eixo diagonal, girar no eixo vertical e horizontal, é o que a gente chama de operações de simetria do quadrado. Por isso que a teoria de grupos é tão útil em geometria, porque os geômetras lá, depois, que utilizaram a teoria de grupos, identificaram que essas operações que faz sobre figuras geométricas que preservam a sua forma, satisfazem algumas propriedades que são as mesmas propriedades da propriedade de grupo. Por exemplo, se você unir todas as operações possíveis, né, todos os movimentos possíveis que deixam rígido, que não muda a configuração do quadrado, isso é associativo, por exemplo. Tá? Ok? E é o que acontece com o cubo. O cubo acontece a mesma coisa. Nada mais é do que movimentos rígidos que não mudam a configuração. Tá? Você não está no movimento. O cubo continua sendo cubo. Né? Beleza? Entenderam pelo menos essa motivação do que é que eu queria falar sobre? Onde é que pode ser as possíveis aplicabilidades mais abstratas, fora de números, para grupos, e é exatamente onde ele é útil. Porque identificar um conjunto dos números inteiros com soma ser grupo, isso não acrescenta muita coisa para a gente, a não ser exemplo. Efetivo
Efetivas aplicações disso é quando você olha grupo de permutações, esse tipo de coisa, tá? Dá para resolver problemas de probabilidade usando grupos. Isso, quem vai fazer grupos em anéis 2, talvez veja. Quando eu ensinei, eu resolvi problemas de probabilidade usando grupo. Beleza, gente? Ficou claro isso aí? Até o momento. Alguém tem alguma dúvida ou algo que é abstrato, viu? Tem que abstrair um pouco. Exatamente, porque é isso que a gente quer recuperar de vocês. Abstração e sair dessa caixinha mesmo, de eu sempre estou pensando em números, estou pensando em... Não, é pensar fora desse ambiente, tá? Beleza? Algum comentário, algo que queiram... Não, é que eu tava que nem a Helena antes do cara falar lá pra ela, e depois disso eu dei uma ajudada boa aí. Ótimo, que bom, cara. Eu não sei como você e Gil tem tanta paciência para ficar explicando a mesma coisa 100 vezes. Mas eu finalmente entendi o conceito de operação, que eu não estava exemplificando, porque não precisava ser necessariamente adição-subtração, porque existe uma variedade de Exatamente. operações. Agora eu compreendi. Exatamente, tem uma quantidade grande. E para você ver que é simples, é uma coisa simples. Vocês vão ver que a definição de grupos é uma coisa simples. Agora, identificar onde isso age. E aí, o que é que a gente vai fazer nesse curso? Estudar dessa coisa simples, o que é que a gente consegue extrair de informação. Porque identificar essas coisas simples, essa coisa simples que é grupo, em outros ambientes, seja na matemática ou não, a gente consegue identificar. E aí, uma vez identificado, a gente pode usar o que a gente prova dentro da teoria nesses ambientes, tá? Não necessariamente nos números. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Isso vai dar para a gente chegar, pelo menos, na definição de grupos. Então, uma definição do que é um elemento de identidade ou elemento neutro, como alguém aí já tinha percebido, eu não lembro quem foi, desculpa, que às vezes eu não vejo quem é que fala, mas que identificou o que é um elemento neutro. Então, um elemento neutro numa estrutura binária nada mais é um elemento que faz isso. Ele não altera o cara. Se você pegar qualquer elemento e operar com esse elemento que vai ser identificado com a identidade ou neutro, ele não altera, ele continua mantendo o elemento que você operou. Tá? Seja operar à direita, seja operar à esquerda. Para ficar claro, vamos tomar exemplos. Exemplo mais claro, e aí vamos para número. Primeiro, não vamos abstrair. Quem é o elemento neutro da soma aqui? Dos números inteiros. O zero, né? Porque se você pegar zero operado com qualquer cara, vai dar o cara, qualquer número, e A operado com zero também. Beleza? Então, o zero é neutro. Tá? Em N também acontece a mesma coisa. Aí eu pergunto, em Z, isso tem que acontecer para todo elemento do conjunto que você está definindo a estrutura binária. Esse cara possui elemento neutro? Com a multiplicação, tá? Professor. Número 1. Né? Você pegar 1 operado com qualquer elemento, vai dar o próprio elemento, né? Beleza? Agora, deixa eu ver mais exemplos aqui. Vamos para o exemplo agora mais abstrato. Vamos para as SA, que são o quê? Permutações sobre A. Que são permutações sobre A, lembra? Função bijetora que vai de A em A. Quem seria... Esse cara possui neutro? Com a composição possui neutro? Pergunto para vocês. A identidade. Sim. Sim. Que é, como a Aleph falou, a identidade ou a função identidade. Né? O que é a função identidade? É a função que não faz nada com A. Ele pega A e leva no próprio A. Não muda. É a função que leva A em A. Tá? Isso claramente é uma abjeção. Beleza? E ele não altera A. Ele pega A e leva em A. Observe, está ficando um pouco mais abstrato. Agora,
Por que que ele é o elemento neutro? Se você pegar qualquer outra abjeção, sigma que vai de A em A, né? O que acontece quando você faz identidade de A composto com sigma aplicado a um elemento A? O que é que acontece? Isso aqui é a identidade de A de sigma de A. Concorda? Só que a identidade de sigma de A é o próprio sigma de A. Beleza? Ou seja, esse cara daqui, essa função, não alterou nada no resultado. Continuou sendo sigma de A. Se você operar à esquerda, vou operar sigma composto com a identidade de A aplicada em A. Tá? Desculpa. Vou apagar esse parênteses aqui. Isso vai dar sigma da identidade de A aplicada em A. Só que a identidade de A aplicada em A é o próprio A. Então isso aqui vai dar sigma de A. Perceberam? Ou seja, o que é que está acontecendo? Identidade de A composto com sigma da própria função sigma. Entenderam isso, gente? Isso tem que ficar claro, viu? Darlan, volta um pouquinho aqui para ver se eu entendi. Beleza. Vamos lá. Observe, aqui eu estou no grupo, na estrutura binária sobre o conjunto das permutações, e a operação é a composição. Então, como é que eu faço a operação? Eu vou operar a identidade de A, que é a função identidade, que não altera o elemento A, com a função sigma qualquer. Uma objeção, uma permutação qualquer. Então, eu preciso mostrar... Eu vou reescrever isso, tá? Só para ficar claro. Isso tem que ficar claro. Para eu mostrar que esse cara é neutro, vou fazer devagar. Ó. Vamos mostrar que identidade de A é elemento neutro de SA bom. Então, para provar isso, seja uma abjeção qualquer, tá? Vamos lá, pega aqui. Seja sigma de A para A, abjeção, que é uma permutação, né? Então, provaremos o seguinte. Vou fazer isso devagar, né? Que identidade de A composto com sigma vai dar a própria função sigma, que é a mesma coisa de aplicar sigma composto com a identidade de A. Tá, mas como é que eu mostro que duas funções são iguais? Né? Eu preciso mostrar essa igualdade de funções, entre funções, tá? Como é que eu mostro que duas funções são iguais? Sempre que operar a função operada a um elemento, qualquer arbitrário de A, der a mesma coisa dessa função operada ao elemento A. Ou seja, para provar essa igualdade, né? Para provar isso, basta mostrar... Professor, só um parêntese aqui. Esse sigma está um pouco parecido com o A. Aí pode confundir com elemento de A. Vamos lá. Então, vou trocar aqui vou trocar por F, tá? Trocar por F, tá bom? Vou trocar por F aqui. Todos esses aqui. Só para não confundir. Ok? Para provar isto, basta mostrar que identidade de A composto com F aplicado a A é igual a F de A. Para todo elemento A de A. Isso eu estou provando essa primeira igualdade, tá? Entenderam qual é o propósito? Como é que você mostra que duas funções são iguais? Quando ela leva elementos iguais em imagens iguais. Então, acabou. Ela está definido sobre o mesmo conjunto e satisfaz a mesma regra de formação. Não é isso? Ou tem dúvida sobre isso?
Ou seja, ele está pegando o elemento A e levando na sua mesma imagem. Então, essas duas funções vão ser iguais para qualquer A. Beleza? Mas isso é verdade, né? Porque quando você pegar identidade de A composto com F aplicado a A, isso é pegar a identidade de A, que é não alterar o valor. Então, se F de A já é um elemento de A identidade não faz nada com ele, né? A definição é essa, ó. Ele pega qualquer elemento, eu vou até tirar a daqui, ó, só para não confundir. Ele pega X e leva em X. Então, ele pega qualquer elemento X de A e leva nele mesmo. Então, a identidade desse elemento X, F de A, vai ser o próprio F de A. Então, está provado isso aqui, né? A mesma coisa vale para essa outra igualdade aqui. Para qualquer elemento arbitrário de azão, ele satisfaz isso. Ficou claro? Então, por isso que ele é identidade. Porque ele não altera. Quando eu faço a composição com essa função de identidade, ele segue a mesma função. Ficou claro, gente? Ficou. Beleza, ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa identidade? Vou fazer outro mais exemplo, tá? Professor, só uma coisa que eu estava olhando. É realmente necessário, né, a gente definir a identidade dos dois lados, né? Porque pode ser que, digamos, tenha uma identidade só de um lado e do outro não funcione bem, né? Em grupos não precisa, mas para estruturas binárias, sim. Tá? Beleza. Porque em grupos a gente vai ver, na próxima aula, que a gente vai fazer propriedade de grupo, a gente vai mostrar que essa identidade ela é única. Beleza? Mas não necessariamente. Beleza. Deixa eu até... Boa pergunta, Alex. Deixa eu até ver um exemplo aqui. Não. Mas eu poderia definir a operação binária de forma que tivesse dois elementos de identidade, dois neutros. Tá? O que faz com que ele seja único em grupo são as outras propriedades, dos outros axiomas. Beleza? Beleza. Bom, ótimo. Vamos lá para mais um exemplo aqui, só para... Que aí eu acho que vocês estão... Quem é o elemento neutro da estrutura binária das matrizes n por n, de entrada em R, com a multiplicação? Quem é o elemento neutro? O elemento de identidade? A matriz de identidade. Perfeito. O identidade é aquela matriz, né? 0 e F0, tá? Essa é a matriz. A matriz de identidade ou o elemento neutro. Por isso que vem esse nome, tá? Esse nome vem da parte de função, que é a função identidade, e da matriz também. Por isso que em alguns livros de grupos, eles chamam de elemento neutro de elemento identidade. Tá? Ok? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo que seja útil. Tá. Pergunto para vocês. Esse exemplo que a gente criou aqui anteriormente, lembra? Que pega n leva n ao quadrado mais m ao quadrado mais 2. Esse cara possui elemento neutro ou identidade? Não, né? Porque do mais 2 você está somando. Exatamente. Não, porque vai ser sempre par, né, professor? Como? Vai ser sempre par. Isso, exatamente, né? Quer dizer, não necessariamente vai ser sempre par, mas sempre vai estar somando um 2 aqui, né? Na história. Então não tem nunca como você operar dois números de forma que ele volte para o mesmo número inicial. Tá? Então, nesse caso, também não tem elemento neutro.
Então, aquele era um exemplo de uma estrutura binária que não tem elemento neutro. Então, observe, se é estrutura binária, não necessariamente quer dizer que ele já satisfaz essas propriedades que normalmente a gente está acostumado em ver em números, que é elemento neutro, associatividade, tá? E mais uma. Cadê? Ah, não, peraí. Ah, não, Aleph, você tinha perguntado sobre a esquerda e a direita, né? Sim, sim. Não foi sobre a unicidade. A unicidade em estrutura binária é verdade. Eu tinha esquecido. Eu confundi. Beleza. Mas, por exemplo, esse teorema aqui é sobre estruturas binárias. Ó. Se a operação possui elemento identidade neutro, então ele é único. Como é que a gente prova isso? A prova é simples. Vou fazer a prova. Como é que a gente prova isso? Como eu quero provar a unicidade, quem fez geometria euclidiana comigo, quem fez... Suponho que existe outro. Nossa, que são iguais. Eu fico feliz por saber que meus alunos de Fundamentos 2 lembram disso, porque se esquecer, eu bati tanto na cabeça de vocês com isso. Então, suponha, provar por unicidade, eu suponho que tem dois, né? Suponha que existem E e L' elementos neutros de A. 10h40, verdade. Eu me empolguei aqui. Infelizmente. Vou fazer o seguinte, ó. Como vocês já deram a dica dessa prova, façam exercício. Justo. Exercício. Tá? E aí, na próxima aula, infelizmente não deu tempo, a gente vai definir o que é elemento inverso e grupos, tá? Infelizmente. Então, foi bem... A gente discutiu bastante sobre exemplos. De qualquer forma, a gente discutiu bastante exemplos, então na próxima aula a gente volta para a discussão sobre as propriedades, tá? Mas está bem devagar, eu vou continuar assim. Alguém já saiu, né? Desculpa, gente, eu não vi a aula não, viu? A aula me passei aqui. Eu queria falar também que criei um server no Discord, aí se alguém tiver interesse de estudar junto e tal, o Discord é uma ótima plataforma para estudar entre a gente mesmo, entre alunos, tirar umas dúvidas e tal. Seria bem da hora. Boa. Eu vou botar o link aqui de novo. Peraí, deixa eu botar o link de novo. Gente, eu coloquei aí um link para a lista de presença, tá? Não se preocupe, eu saí antes. Não, é só para eu ter um controle, tá? Não se preocupe que eu não costumo reprovar por falta, não. Toda vez que você manda um link do Drive, eu preciso pedir acesso. Ai, caramba. É porque eu não... Aqui, tá. É porque eu preciso mudar a configuração aqui. Por que eu vou mudar? Igor, coloca o link na descrição do grupo. Pode acessar agora. Suelen, pode falar. Professor, consegue me ouvir bem? Sim. Eu não sei se o senhor conhece aquela extensão do Presença Meet. Não, cadê? Era isso que eu ia falar, Sônia. Tem uma extensão que você joga no Google assim, Presença Meet, aí você abre essa extensão, aí vai ficar disponível no Chrome. Aí depois fica a barrinha aqui, onde tem o microfone, a câmera e tal. Aí você só ativa a chave e a gente escreve presente no chat. Aí depois que você desativar a chave, ele faz o download automático de uma planilha no Excel de todo mundo que respondeu a palavra-chave. Ah, que maravilha. É esse Presença Meet, né? Isso, aí você ativa e testa. Se quiser testar agora com a gente aqui. Muito obrigado. Nada. Espera aí que ele tá baixando aqui ainda. Fechou a gravação para poder não ficar gigantesco. Como? Quem foi que falou? Eu não escutei direito. A gravação do Meet da aula para poder não ficar gigantesco, contar com essa parte também, né? Perfeito.
Tchau, Darlan, até sexta. Tchau.